Reino, filo, classe, ordem, gênero. Para que isso existe? É só para complicar no vestibular ou tem alguma importância grande na biologia e na evolução? Você vai aprender agora comigo. Vamos junto! Oi filhotes, eu me chamo Renaque Almeida, você está no nosso canal de Biologia para o Enem e demais vestibulares. Eu te convido logo a se inscrever aqui, nós vamos ter aulas semanais para vocês, tá? E já tem vídeo, tem aula pra caramba que você vai curtir e aprender muito. Tudo bem? Vamos junto! Bom, a gente está dando agora início, né, ao nosso curso de Sistemática e Taxonomia para Enem e demais vestibulares. Fechou? Me acompanha então, tá? Vamos primeiro pegar conceito, né? O que seria a sistemática? Olha esse palavrão. A sistemática é o ramo da biologia, tá? Que se dedica a estudar toda a biodiversidade. Então, a sistemática, ela pretende reconhecer todas as variedades de forma de vida que existem no nosso planeta. Então, ela se dedica a estudar quais plantas existem, quem são os vegetais, se dedica a estudar quais são as bactérias, os animais, os fungos, protozoários, as algas, os vírus. Fechou? Muito bem. Depois que nós reconhecemos e identificamos esses seres vivos, vem a segunda etapa, que é fazer a classificação biológica. Esse ramo da biologia, tá? Essa área da sistemática que faz a classificação biológica é chamado de taxonomia. Fechou? Isso aqui é uma área da sistemática para fazer classificação dos seres vivos. Aí aqui eu faço classificação em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. E eu vou ensinar bastante para vocês hoje como acontece a classificação biológica. Depois, né, junto com a taxonomia, eu tenho que analisar também as relações de parentesco evolutivo. Não adianta apenas você reconhecer um ser vivo e fazer a classificação dele. A gente também pretende analisar se um indivíduo é mais aparentado de outro, se dois indivíduos diferentes têm um ancestral em comum, se esse ancestral é mais antigo, se o ancestral é mais recente. Então, essa área da sistemática, que vai analisar as relações de parentesco evolutivo, é o que nós chamamos de filogenia. Ok? Então, nós dizemos que a sistemática vai ser o estudo de três partes muito interessantes. Analisar a biodiversidade, fazer a taxonomia, que é a classificação biológica, e tentar fazer a filogenia, que é o estudo da relação de parentesco, né, entre os seres vivos. Tudo certinho? Muito bem, gente. Agora vamos falar especificamente sobre a taxonomia, tá? Primeiro, olha a origem do termo, filho. Taxon vem de grupos, tá? E nomos, nomia, vem de conhecimento. Então é conhecer os grupos, dividir em grupos. Por isso que a taxonomia é o estudo, né, da classificação dos seres vivos. É você desenvolver estratégia para classificar e organizar toda a biodiversidade do planeta. Fechou, filho? E qual a importância dessa taxonomia? Qual a importância de se fazer essa classificação? Eu separo sempre duas quando eu converso com os meus alunos. A primeira é essa aqui, ó. É padronizar a linguagem. Bom, eu estava analisando, gente, o Compêndio Ethnology, que é o maior inventário de línguas do planeta. E segundo esse inventário, existem 6.912 idiomas em todo o planeta. Você já imaginou se cada ser vivo tivesse 6.912 formas diferentes dele ser chamado, dele ser conhecido? A gente não ia conseguir se entender. Então, quando eu crio a taxonomia, quando eu crio uma nomenclatura padrão, eu vou poder usar essa nomenclatura padrão em qualquer lugar do mundo e eu vou ser compreendido, eu vou ser entendido. Por exemplo, quando eu chego em qualquer lugar, né, que tem uma convenção de cientistas e eu falo sobre o Aedes aegypti, todo mundo sabe que eu estou me referindo a um mosquito que é transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Todo mundo consegue imaginar de quem eu estou falando. Você entendeu? Então é muito importante criar uma padronização para você reconhecer no mundo todo, né, aquele indivíduo. Segundo motivo de criar a taxonomia, filho, é que quando você cria grupos, você está organizando e a partir do momento que eu tenho uma organização, é melhor para fazer uma comparação. Por exemplo,
Imagina que eu quero comparar o mosquito Aedes com o mosquito Anopheles. Eu sei que o mosquito Aedes está num gênero, o Anopheles está em outro. Eu consigo saber onde os indivíduos estão e, a partir daí, eu posso tentar analisar quais diferenças existem entre eles, quais as semelhanças que existem entre eles. Quando você coloca, por exemplo, uma onça e coloca um tigre, dois indivíduos de espécies diferentes, mas você coloca eles dentro de uma mesma classe, dentro de um mesmo grupo, você está estabelecendo semelhanças e diferenças que existem entre eles. Fechou? Então, taxonomia é legal para padronizar uma linguagem, criar um nome universal para cada ser vivo, e a partir do momento que eu tenho mais organização, fica mais fácil estabelecer semelhanças e diferenças entre os diversos seres vivos. Fechado? Bom, gente, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a evolução dos sistemas de classificação, tá? Porque ele não surgiu assim, pá, tá pronto, todo mundo aceita, não é desse jeito, né? Ao longo dos anos, os sistemas de classificação foram se modificando, foram melhorando, né? Até chegar no que nós temos hoje, não é isso? Então vamos lá. O primeiro sistema de classificação vamos chamar de artificial, tá? E como ele era o primeiro, ele não utilizava ainda o grau de parentesco entre os seres vivos. Então, se o indivíduo era mais aparentado de outro, isso não era critério ainda nesse sistema de classificação. Sabe qual era o critério deles? Eram critérios arbitrários. E o que é um critério arbitrário, prof? É quando nós criamos um critério que atende uma determinada pessoa, que atende uma determinada situação, mas não é uma convenção para todos. Vou te dar um exemplo. Aristóteles, no século IV a.C., ele criou uma classificação que tinha alguns critérios muito arbitrários. Quer ver? Um critério que ele utilizava era tipo de locomoção. Então tinha os animais terrestres e tinha os animais aquáticos, os que nadavam. Mas olha que confusão danada isso. Entre os animais aquáticos, eu vou colocar, por exemplo, uma baleia e uma tartaruga. Só que a baleia é um mamífero e a tartaruga vai ser um réptil. Eu também posso colocar nesse grupo girino, que é a larva do sapo. Só que girino já é anfíbio. Eu posso botar no mesmo grupo, por exemplo, uma água-viva. Só que a água-viva já é um quinidário. Então eu vou criar um grupo que não tem nenhuma relação de parentesco. Você percebeu como é o problema? Já pensou se eu criar os animais voadores? Muito bem. Só que entre os animais voadores, eu vou colocar o morcego, que é um mamífero, e uma águia, que é uma ave. E eu vou colocar a libélula, que é um artrópode, é um inseto. Então, são três animais que voam, sim, mas eles não têm nenhuma relação de parentesco. Tá? Então, isso era um critério arbitrário. Era um critério que atendia a um autor, mas como ele não obedecia, não respeitava relação de parentesco, não era um critério aceito por todos. Tá? Essa era a grande confusão do sistema artificial de classificação. Outro exemplo disso era a classificação de Santo Agostinho, século IV d.C. Ele classificava os indivíduos de acordo com a funcionalidade deles. Por exemplo, os animais que serviriam para puxar carroça. Entendeu? Essa é uma classificação muito arbitrária. Ela não leva em consideração o grau de parentesco entre eles e leva em consideração apenas uma função que os seres vivos podem ter em comum. Você entendeu, filho? Então, essas classificações arbitrárias, elas formam uma classificação artificial. Bom, a ciência não adota essa forma de classificação porque não é uma convenção, tá? Então, vem cá. O que a ciência adota é o sistema de classificação natural. Bom, e quem é o autor, né? Quem é o pai dessa forma de classificação? É o professor Carl von Linné, que a gente aportuguesou com muito carinho o nome dele e chama de Linneu. O dia que você vê alguém se referindo ao professor Linneu, era Carl von Linné, tá? E na obra dele, Sistema Naturae, que ele escreveu no século XVIII, ele propõe uma mudança naquele sistema de classificação que existia. Como é que vai ser o dele? Vamos lá. Ele cria grupos, ele cria os táxons, tá? E o critério que ele usa para criar esses grupos vai ser grau de parentesco e morfologia dos indivíduos. Repara, quando eu respeito o grau de parentesco e quando eu observo a semelhança morfológica, aí eu vejo estruturas semelhantes entre os seres vivos, já deixa de ser um critério arbitrário
e eu passo a adotar uma convenção que é mais universal, que pode ser usada por um grupo maior, né, de pessoas que pretendam conhecer mais dessa área. Deu para entender, filho? Então, ó, ele é baseado na evolução dos seres vivos. Se eu respeito o grau de parentesco, eu estou estudando, não tem jeito, né, a evolução dos seres vivos. Fechou? Então, o sistema de classificação que a gente está estudando hoje, que a gente utiliza hoje, não é mais o sistema artificial, é o sistema natural, proposto pela primeira vez pelo professor Ineu. Muito bem, gente. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre as categorias taxonômicas, tá? Bom, para quem está acompanhando nossa aula aqui no YouTube, não esquece de procurar as várias playlists que tem aqui no canal para conhecer todas as aulas que eu disponho para vocês, tá? A minha ideia é colocar todo o conteúdo do ensino médio para vocês, e quanto mais inscritos, né, quanto mais incentivo tiver no canal, mais fácil para a gente fazer isso, tá bom? Segue a gente também no Instagram, tá bom, gente? Lá no Instagram eu boto coisas do dia a dia, dou explicação biológica, boto frases de apoio, fico motivando, sabe? Que eu acho que quem vai fazer vestibular lá no final do ano tem que ser motivado todos os dias, né? Para persistir nessa caminhada tão difícil, mas eu tenho certeza que vai dar certo, tá bom? Segue lá no Instagram, Renaque Almeida também, fechou? Vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre as categorias taxonômicas, tá? As principais, filho, que caem na tua prova, são essas aqui, ó. Eu tenho uma frase para lembrar sempre, tá? A frase é reficofage. Reficofage. O que é isso? Esse re aqui é de reino, ó, o fi é de filo, esse C aqui é de classe, o O é de ordem, o FA é família, ó, o G é de gênero e o E é de espécies. Bom, explicar como é que funciona, gente. É uma forma muito didática, é uma forma muito legal de fazer classificação. Vamos lá. Primeiro de tudo, o conjunto mais amplo que nós temos são os reinos. Por que o reino é muito amplo? Porque dentro de um reino tem uma biodiversidade muito grande. Quer ver um exemplo, filho? Vamos pegar o reino animal. No reino animal, você vai ter a barata, que é muito diferente da esponja do mar, que é muito diferente de uma baleia, que é diferente de uma abelha, que é diferente da minhoca, que é diferente dos seres humanos. Mas todos nós estamos dentro do reino animal. Percebeu, filho? O reino é muito amplo, tem uma diversidade muito grande. Então o que nós fizemos? Nós pegamos os reinos e subdividimos em filos. Fechou? Então a gente fala assim, ó, os filos são grupos específicos dentro dos reinos. Por exemplo, filho, a barata, ela vai estar num filo artrópode, que é dela. Eu, né, nós seres humanos, vamos estar num outro filo chamado cordado. A minhoca vai estar num outro filo chamado anelídeo. Você entendeu como funciona? Se você pegar o ouriço do mar, está num outro filo chamado equinodermo. Então, a gente pegou o reino e dividiu em filos para ficar mais específico, né? Só que a gente percebeu, filho, que o filo ainda estava muito amplo. Quer ver um exemplo? O nosso filo chama cordado. Só que no meu filo tem cordados, tem seres humanos, você vai ter a lampreia, você vai ter o peixe, o sapo. Percebeu? Estava muito amplo ainda. O que nós fizemos? Nós pegamos os filos e dividimos em grupos mais específicos. São as classes. Então olha meu conceito, filho. As classes são grupos mais específicos dentro dos filos. Por exemplo, no filo cordado, que é o nosso, tem a classe dos peixes, que é separado. Tem a classe dos anfíbios, tem a classe dos répteis, tem a classe das aves, tem a classe dos mamíferos, percebeu? Ficou um pouquinho mais específico. Só que ainda estava muito amplo. Porque, por exemplo, filho, se você pegar a classe dos mamíferos, você tem uma diversidade enorme. Por exemplo, o ser humano é mamífero, mas a baleia é mamífero, se você ver, canguru é mamífero, morcego é mamífero, leão é mamífero. Então o que a gente fez? Nós pegamos as classes e dividimos em grupos mais específicos, chamados de ordens. Percebeu? Então, dentro da classe mamália, por exemplo, eu tenho várias ordens. Por exemplo, o ser humano e o macaco fazem parte da ordem primata. Essa é a nossa ordem. Mas se você pegar um leão e um tigre, eles são de uma outra ordem, chamada carnívora. Ó, e essas duas ordens, primata e carnívora, estão dentro da classe mamália. Percebeu, filho? Só que ainda estava muito amplo.
A gente pegou, por exemplo, na ordem dos primatas, ainda tinha uma diversidade muito grande. Por exemplo, ser humano, gibão, você ainda vai ter o chimpanzé, gorila. O que nós fizemos então? Nós pegamos aquelas ordens e subdividimos em grupos mais específicos. Aí o nome ficou família. Por exemplo, do ser humano ficou família hominídea. Essa é a nossa família. Só que dentro da família ainda tinham subdivisões. Por exemplo, na família hominídea existiram vários ao longo da história. Nós tivemos o Homo sapiens, nós tivemos o Homo erectus. Então, as famílias foram divididas em gêneros, por exemplo. Deu para sacar? Então, nós vamos pegar dentro de uma família vários gêneros pertencentes. E dentro dos gêneros, ainda criamos grupos mais específicos, que foram as espécies. Tá? Nós separamos hoje as espécies. Por exemplo, para nós, seres humanos, ficou assim, ó, me acompanha. O nosso reino é o animal. Né? Dentro do reino animal, o nosso filo é cordado. Dentro do filo cordado, a nossa classe vai ser mamália. Dentro da nossa classe, a gente vai ter uma ordem. A nossa é primata. Dentro da ordem primata, nós temos a família hominídea. Dentro da família hominídea, temos o gênero Homo. E dentro do gênero Homo, nós temos a espécie Homo sapiens. Fechou? Então, a gente foi criando grupos cada vez mais específicos. Então, de reino para espécie, eu vou aumentando a especificidade. Você entendeu? Então, você pode dizer assim numa prova, ó. Você pode dizer que dois indivíduos de filos diferentes podem ser do mesmo reino. Por exemplo, se você pegar eu sou do filo cordado, né? A minhoca é do filo anelídeo. Então, eu e a minhoca somos de filos diferentes, mas nós somos do mesmo reino animal. Você entendeu? Então, dois indivíduos do mesmo de filos diferentes podem ser do mesmo reino. Bora de novo, ó. Dois seres que são de classes diferentes podem ser do mesmo filo. Por exemplo, se você pegar a classe anfíbio e a classe aves, essas duas classes diferentes estão no mesmo filo, que é cordados. Você entendeu? Fica ligado então, desenhem para mim essa estrutura para você lembrar quais são os táxons mais genéricos até chegar no táxon mais específico, que é o de espécie. Tudo bem? Tudo bem, gente? Eu separei para vocês aqui um modelo de classificação para todo mundo entender bem legal com exemplo, tá? Vamos lá. Eu vou fazer a taxonomia, a classificação para o ser humano e para os cães, tá bom? Então vamos começar. O reino começa igual. Tanto nós humanos como os cães pertencem ao reino animal, também chama metazoa. Beleza. O filo, igual. Ó. É cordado os humanos, cordados também os cães. Tá tudo igual. O subfilo é igual também, porque os humanos são vertebrados e os cães também são vertebrados. Tá? O subfilo é como se fosse um grupo mais específico dentro dos filos. Tá bem? Existem grupos de maior especificidade, tá? A classe, tudo igual. Os seres humanos, mamália. Os cães também são mamália ou mamíferos, né? Tudo igual. Quando eu pego a ordem, observa lá, eu reparo que os seres humanos são da ordem primata e que os cães são da ordem carnívora. Ó, já mudou. Então, bem aqui em ordens, começou a separação. Eles estavam indo no mesmo táxon, no mesmo grupo, até classe. Aí, ó, família, diferenciou. Dos seres humanos vai ser hominídea, se escreve hominidae, mas a leitura ficaria hominídea, né? E a dos cães seria canídea, canídea. Se eu pegar o gênero do ser humano é homo e do cão é canis, né? E se eu pegar a espécie do ser humano seria Homo sapiens e dos cães seriam canis familiares. Deu para entender? Esse é um exemplo de como é importante eu conhecer taxonomia para eu saber, por exemplo, que seres humanos e cães eles vão juntos até qual táxon? Até a classe. A partir da ordem já começa a haver diferenciação. Todo mundo entendeu direitinho? Muito bem. Repara, filho, quando eu for escrever a espécie deles, ó, tanto em Homo sapiens como canis familiares, a língua que eu estou usando é o latim. A espécie está binominal, são dois nomes, ó. E eu coloquei o termo sublinhado, ó.
Isso eu vou explicar para vocês na nossa próxima aulinha, tá? Onde eu vou explicar sobre técnicas para você fazer uma nomenclatura científica de uma espécie. Muito importante, cai muito na prova e eu quero que vocês continuem acompanhando com a gente. Tudo bem? Que tal, galera? Foi proveitosa a nossa aula? Eu adorei, achei muito bacana e muito produtivo. Não esqueça de continuar aqui no canal, se inscreva, dê o like nesse vídeo que ajuda demais e compartilha com todos os seus amigos, tá? E continua aproveitando as aulas, que são muitas aulas aqui para vocês. Beijo!